Nesse vídeo você vai aprender a como baixar e configurar o Visual Studio Code. Também vou te mostrar algumas extensões úteis, então fique até o final. Agora vamos para uma introdução sobre o VS Code. Então, iniciando aqui uma introdução sobre o VS Code, o Visual Studio Code é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft. É também uma ferramenta extremamente popular entre desenvolvedores de software devido à sua versatilidade, extensibilidade e eficiência. Agora vamos ver 5 características do VS Code. A primeira delas é que ele é multiplataforma, então ele é compatível tanto com Windows, macOS e Linux, permitindo aí que os desenvolvedores trabalhem em diferentes SOs. A segunda característica é o IntelliSense, então o VS Code ele fornece recursos avançados de autocompletar, sugestões de código e detecção de erros em tempo real, ajudando assim os desenvolvedores a escrever um código mais rapidamente e com menos erros. A terceira característica é o suporte a várias linguagens de programação, então o VS Code ele tem suporte a uma variedade de linguagens de programação, como por exemplo JavaScript, Java, C#, Python, C++ e outras. A quarta característica é o controle de versão, então ele oferece integração com sistemas de controle de versão como o Git, facilitando o gerenciamento e a colaboração em projetos de desenvolvimento de software. E a quinta característica é a extensibilidade. Então uma das principais vantagens do VS Code é que ele tem a capacidade de ser estendido por meio de uma ampla variedade de extensões disponíveis. Dessa forma você consegue ali trabalhar com plugins de terceiros e personalizar o seu VS Code da forma que deseja. Então essas extensões elas podem adicionar novos recursos, personalizar a aparência do editor e integrar-se com outras ferramentas e serviços. E como usar o VS Code? Então, tem duas formas. Tem a forma online, que é através do link vscode.dev. Vou clicar aqui para darmos uma olhada. Então, acessando o link vscode.dev, temos aqui o nosso Visual Studio Code, só que na forma online. Então aqui você consegue criar um novo arquivo, escrever código, escrever texto, consegue tudo isso. Só que não é a forma mais recomendada, porque essa versão online ela tem algumas limitações. Então saindo da versão online, temos aqui o mais recomendado, que seria instalar no seu computador a versão do Visual Studio Code. Então agora vamos aprender a como baixar o Visual Studio Code, instalar, configurar e também instalar algumas extensões úteis. Vamos lá. Vamos acessar o Google, vamos digitar Download VS Code, vamos clicar sobre o primeiro link, code.visualstudio.com. E aqui nessa página temos como baixar o Visual Studio Code tanto no Windows, quanto no Linux, quanto no Mac. Aqui no meu exemplo eu estou no Windows, então vou baixar aqui, clico sobre Download e ele já vai iniciar aqui o download do VS Code. Então clicamos aqui sobre o arquivo executável, vou marcar a opção Eu aceito o acordo, dou um próximo, que ele vai instalar na pasta padrão. Então ele cria uma pastinha padrão aqui no AppData Local Program com o nome Microsoft VS Code, clique em próximo, deixo dessa forma, próximo novamente. Aqui se você quiser você pode marcar a opção para criar um atalho na sua área de trabalho. Vou marcar aqui, clico em próximo e clico em instalar. Agora ele vai fazer a instalação do VS Code para a gente. Então enquanto instala aqui, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal TI. Terminou aqui, terminando, vamos deixar a opção iniciar Visual Studio Code marcada, vamos clicar em concluir. Bom, beleza, ao abrir o Visual Studio Code, essa é a primeira tela, ele vem com uma página aqui desejando boas-vindas e o padrão de idioma do Visual Studio Code, ele vem em inglês, mas vou mostrar como a gente pode mudar isso caso você deseje. Então, caso o seu Visual Studio Code abra com muito zoom, você pode pressionar Ctrl-, onde o Ctrl- ele vai tirar o zoom e o Ctrl+ vai dar o zoom. Também tem a opção de você vir aqui pelo menu, clica nos 3 pontinhos, View, Appearance, Zoom Out, por exemplo, ele tira o zoom. E se você for em Zoom In, ele aplica o zoom. Então já baixamos o Visual Studio Code, já instalamos. Vamos agora aqui ver algumas configurações do Visual Studio Code. Para isso vou vir em File, Open Folder. Vou utilizar essa pasta, clique em selecionar pasta. Quando eu faço isso, ele exibe essa tela aqui para dizer se a pasta é confiável, Vou colocar aqui sim. E dessa forma, temos aqui a pasta selecionada e todo o código que colocarmos nessa pasta ou criar aqui dentro vai ser referente a esse projeto. Então vou dar um Ctrl+N, um Ctrl+S para salvar. Vou salvar esse arquivo como teste.php. Então salvando aqui como PHP, ele já automaticamente detecta a linguagem. Se eu aqui colocar tag do PHP e criar uma variável teste com canal TI, aqui ele já está detectando que eu estou na linguagem PHP. Reparem que ele fica essa bolinha aqui. Eu não salvei o arquivo. Eu teria que em toda alteração pressionar Ctrl+S para salvar. Mas existe uma configuração aqui que podemos habilitar. Então se viermos em File Autosave, automaticamente quando fizermos qualquer ajuste no código, então vou criar aqui uma variável teste2, canal TI 3. Então reparem que ele não ficou a bolinha dessa vez, ou seja, ele já fez a alteração sem que eu precise ficar toda hora dando Ctrl+S. Então essa opção de autosave é bem útil. Aqui nos menus do Visual Studio Code, embaixo do Explorer, você tem a parte de Search. Então você pode fazer aqui um Search dentro do seu projeto para fazer replace, para mudar o nome de arquivo, para mudar código, você consegue fazer bastante coisa.
Tem também a parte de controle de versão integrado, então você conecta a sua conta do GitHub, você consegue ter gerenciamento de versão de código aqui. Essa parte de debug também em algumas linguagens pode ser interessante. E aqui a parte de extensões. Então aqui na parte de busca de extensões, vamos digitar aqui Drácula. Esse é um tema bem conhecido aqui, então aqui ele dá o preview do tema. No nosso exemplo já vamos fazer a instalação, então clicamos em Install. Conforme termina a instalação, você já pode trocar aqui. Então aqui no Color Theme você pode escolher o Drácula normal, Drácula Soft, e aí você escolhe a melhor para você. Vou deixar aqui o Drácula padrão mesmo. Então com isso já temos a instalação do nosso tema, é bem tranquilo, né, fazer essa instalação. Dentro aqui do Visual Studio Code você pode buscar por theme, e aqui você pode encontrar outros temas. Então por exemplo, você tem o Atom On Dark, é o mesmo esquema, você detecta aqui um tema, você gosta dele, clica em instalar, automaticamente ele já pede para você fazer a troca, você aplica e aí você já está com o seu tema instalado. Basicamente a instalação de tema é isso, não tem mistério nenhum. Agora vamos instalar algumas extensões úteis. Também a instalação de extensões é aqui no mesmo menu, então tanto tema quanto extensões externas a gente pode utilizar aqui esse menu. O primeiro tema que eu vou instalar é para traduzir o nosso Visual Studio Code de inglês para português, muita gente pode precisar disso. Então você digita VS Code português, dá um Enter. E aqui o primeiro pacote é o pacote de tradução do nosso Visual Studio Code que é feito pela própria Microsoft. Então se eu der um install e aí clicar em Change Language e Restart, ele fez aqui o Restart e já traz para a gente o nosso Visual Studio Code em português. Então todos os nossos menus agora estão em português. Por padrão, o Visual Studio Code vem com um plugin chamado Empty. Então, se eu der um Ctrl N aqui, vou criar um novo arquivo chamado index.html. E esse plugin automaticamente ele preenche algumas coisas para a gente. Então se eu digitar aqui dentro de um arquivo HTML, exclamação, e der um tab, reparem que ele já cria uma estrutura automaticamente do HTML para a gente. Dessa forma ele permite que conseguimos escrever código mais rápido. Então, por exemplo, se quisermos criar uma lista aqui, podemos fazer o li vezes 5. Dessa forma ele cria uma lista, né, com 5 itens aqui, bastando que a gente coloque só a descrição. É bem útil essa extensão, é interessante que vocês conheçam. E a vantagem é que não precisa instalar nada, ela já é acoplada ao VS Code. Uma outra extensão também chama-se VS Code Icons. Vou buscar aqui, é essa primeira, posso instalar ela e automaticamente os arquivos ficam com o ícone da linguagem. Então, por exemplo, no exemplo aqui temos um arquivo PHP, um arquivo HTML. Vou criar aqui a fins de exemplo um arquivo na linguagem C, então helloworld.c. Criei esse arquivo e ele coloca aqui o ícone também da linguagem C. Uma outra coisa que é interessante é que dependendo da linguagem de programação que você for trabalhar dentro do Visual Studio Code, você vai precisar instalar os Stencil Pack dessa linguagem. Então quando eu crio um arquivo C, ele pede aqui para instalar o Stencil Pack. Então dessa forma eu instalando, eu consigo usar a linguagem C dentro do Visual Studio Code. Isso também acontece com C Sharp, com Java e algumas outras linguagens. Mas é bem tranquilo. Quando você estiver aqui num projeto Java, por exemplo, ele vai subir uma janelinha dessa, você clica em instalar, instala e aí já está pronto para trabalhar com a linguagem de programação que deseja. Também dentro do Visual Studio Code temos o terminal acoplado, né? Então clicando em ver terminal, temos aqui o terminal acoplado. Por padrão o meu abriu no PowerShell, mas se eu vier aqui nesse maisinho, eu posso abrir ele Command Prompt. Então aqui ele já abre o CMD mesmo, diferentemente do PowerShell. E você pode fazer a configuração do terminal padrão que deseja. Então aqui é um terminal mesmo. Se você der um dir, por exemplo, ele lista as pastas e aqui você consegue fazer tudo também. Então demonstrei aqui algumas extensões para vocês. E o principal que é como você pode adicionar extensões ao seu VS Code. Então basta vir aqui nesse último ícone e aqui dentro você tem todas as extensões disponíveis. Inicialmente ele lista as extensões instaladas, mas se você minimizar aqui, ele já dá algumas extensões recomendadas por ele. Então, por exemplo, se você for trabalhar com Docker, você tem que instalar aqui o Docker. E aí você fazendo essa instalação do Docker, ele adiciona aqui um novo ícone, né? Com isso você já consegue trabalhar com Docker dentro do Visual Studio Code sem precisar sair dele. Também tem um WSL, que é uma forma de rodar o VS Code dentro do Linux, estando no Windows. Né? Bem interessante também. Aqui você vai ter ganhos de performance e muitas outras extensões. Agora você sabe como baixar, instalar e configurar o seu Visual Studio Code, além de instalar extensões. Um grande abraço, valeu!